Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, sobre o México. Nós vamos entender as características físicas, o processo de independência mexicana. Nós falaremos também sobre a questão da industrialização e, sobretudo, o papel do México dentro do NAFTA. Então, vamos a uma breve introdução e as características deste país dentro do contexto América do Norte e NAFTA. Bem, senhores, a população do México está na casa dos 112 milhões de habitantes. E acaba ocorrendo que o produto interno bruto do México é o segundo maior da América Latina, cerca de 1 trilhão de dólares. O maior PIB da América Latina é o do Brasil. E o México ele possui algumas características específicas. Vizinhança, que tradicionalmente incomoda os Estados Unidos devido à imigração clandestina. População mestiça e diversificada. Então ocorre que partes do México fazia parte do Império Azteca e outra parte correspondia à civilização maia. O México ele foi colonizado pela Espanha e a população do México ela tem sua grande parte descendência indígena e espanhola. Além disso, a localização do México coloca ele como parte da América do Norte e da América Central. Então, o México ele fica numa posição intermediária. O norte do México está na América do Norte e o sul está na América Central. Ok? Nesse slide falaremos sobre as características físicas do território mexicano. O México ele está localizado entre duas áreas distintas. O tamanho do território onde está inserido o México é de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então acaba acontecendo que ao norte do México estão basicamente ali dois gigantes da América, os Estados Unidos e o Canadá, ambos países com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ao sul, basicamente, existem ali os países da América Central que, se nós somarmos todos os países, nós temos ali a cifra de 765 mil quilômetros quadrados. Basicamente, menos da metade do território mexicano. O México ele é banhado pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. E sobre o relevo do México existem áreas montanhosas e duas importantes penínsulas. Do lado ocidental, a Península da Califórnia e do lado oriental, a Península Yucatán. Era na Península Yucatán onde desenvolveu-se a civilização maia. E sobre os aspectos climáticos, o clima em geral é o tropical e ameno nos altiplanos e seco e desértico em áreas norte do país. Então é na fronteira entre Estados Unidos e México, o clima é seco e desértico. O México ele se limita ao norte com os Estados Unidos e a fronteira entre Estados Unidos e México é o Rio Grande. Acontece que durante o século XIX os Estados Unidos expandiram seu território a oeste e ao sul, conquistando vários territórios mexicanos. Então, basicamente, os Estados Unidos eles invadiram por meio da guerra territórios mexicanos. E os atuais estados
do Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Colorado pertenciam antigamente ao México. Então, conforme nós podemos observar, a conquista desses territórios foi pela força das armas e, em seguida, por tratados impostos pelos Estados Unidos ao México. Então, essa expansão norte-americana a oeste e a sul foi tomando territórios do México, ok? Não se esqueçam dessa informação. O México ele também perdeu territórios na América Central por causa das instabilidades que ocorreram nos países latino-americanos recém-independentes da Espanha. Então, o México, ele independente em 1821, ele possuía, né, um grande território. Partes do norte do território mexicano foram incorporadas aos Estados Unidos e territórios ao sul foram, né, incorporados pela Guatemala. E hoje, século 21, geralmente acaba ocorrendo, né, que grande parte da população mexicana migra para os Estados Unidos de forma clandestina para conseguir melhorias. Então acaba ocorrendo que cerca de 1 milhão de mexicanos cruzam ou tentam cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Tanto que a fronteira Estados Unidos e México é uma das mais patrulhadas do mundo. E basicamente acaba acontecendo, né, em virtude da sua herança histórica, por causa ali, né, da existência das civilizações Azteca e Maia no passado, e por causa, né, das suas belezas naturais, o México ele é o país que mais recebe turista todos os anos. Então, durante todos os anos, milhares de turistas vão conhecer o México. Tanto que uma particularidade do México é a sua capital, a cidade do México, que é uma cidade multicultural. Multicultural no aspecto porque dentro da cidade do México convive elementos do passado e elementos do presente. Tanto que um ponto turístico da cidade do México é a Praça das Três Culturas, onde convive ruínas da antiga cidade azteca, capital do Império Azteca, Tenochtitlán, com ali, né, basicamente construções da época espanhola e com a moderna cidade do México do século 21. Nos aspectos econômicos, o México ele possui, né, uma economia diversificada. Dentro da economia mexicana, destaca-se, né, as indústrias, a agricultura e, sobretudo, a indústria extrativista. Então, a industrialização do México ela ocorreu da mesma forma do Brasil e da Argentina. Foi uma industrialização de iniciativa estatal. Então acabou acontecendo, né, que a industrialização foi organizada pelo governo. E daí, no entanto, sobre as questões rurais, acabou acontecendo, né, que hoje ela passou, né, por uma relativa mecanização e, porém, ainda em grande parte ela é realizada de forma tradicional. Voltando à questão da industrialização, pessoal, acontece que inicialmente o governo ele criou estatais para desenvolver a atividade industrial. Posteriormente, essas estatais foram sendo privatizadas. E após a Segunda Guerra Mundial, o México, né, ele passou a receber investimentos de países, sobretudo Estados Unidos, com a implantação de empresas multinacionais. Em relação à questão agrícola, né, o México ele passou, né, por vários conflitos em relação à posse da terra. E esses conflitos, né, acabou ali, né, proporcionando um processo de reforma agrária. Acontece que nas grandes propriedades predomina uma agricultura mecanizada.
Já nas pequenas propriedades, predomina a agricultura tradicional. Para concluir nossa aula, vamos falar sobre o papel do México dentro do NAFTA. Então, em 1993, foi assinado o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, só que, porém, acabou acontecendo que, inicialmente, o NAFTA seria implantado sobre Estados Unidos e Canadá. Então, só que acabou acontecendo, que foi o próprio México que pediu para ser inserido dentro do NAFTA. Os Estados Unidos, ele acatou a decisão, seguido pelo Canadá, pelo simples motivo: os Estados Unidos, ele aceitou a entrada do México dentro do NAFTA, pois os Estados Unidos acreditavam que, com a entrada do México no NAFTA, iria diminuir as imigrações clandestinas. Então, acabou acontecendo que, para impedir o fluxo migratório clandestino, os Estados Unidos implantaram várias multinacionais dentro do território mexicano. Só que, porém, essas multinacionais são apenas maquiladoras, ou seja, elas apenas fabricam alguns componentes que voltarão para os Estados Unidos para serem montados os produtos. Então, acabou acontecendo que, ainda assim, a imigração clandestina ela é bastante frequente. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pego um funcionário de uma multinacional norte-americana dentro do México, uma maquiladora, e um funcionário que exerça a mesma função na matriz norte-americana, é claro que o profissional da matriz ele vai ter um salário superior ao profissional da multinacional mexicana. Então, isso acaba favorecendo as migrações clandestinas. Só que nós temos que levar em consideração que, basicamente, o imigrante clandestino dentro dos Estados Unidos ele é como se fosse fora da lei. Ele não tem um acesso à educação, ele não tem um acesso à saúde. Então, é uma aventura com inúmeros riscos. Então, acabou acontecendo que o NAFTA ele acabou sendo alvo de críticas dos Estados Unidos com a sua política nacionalista, tanto que, por exemplo, quando os produtos mexicanos tentam cruzar a fronteira por caminhão para entrar no território norte-americano, os caminhoneiros norte-americanos eles realizam boicotes, bloqueando as rodovias e impedindo o transporte das mercadorias mexicanas para o território norte-americano. E, além disso, o estado mais pobre do México, o estado de Chiapas, ele acabou sendo um principal órgão de oposição, por causa que os habitantes do estado de Chiapas, que descendem dos antigos maias, eles começaram a criticar a forma na qual se deu a modernização do México, ou seja, que foi uma modernização que não beneficiou a todos, e a inserção do NAFTA, que não teve, digamos, uma consulta popular para decidir se o México iria entrar ou não. E, além disso, dentro do estado de Chiapas, por ser o estado mais pobre, é um estado onde há inúmeras reservas de petróleo. Esse petróleo, ao invés de beneficiar a população, beneficia as multinacionais norte-americanas. Então, pensando nisso, parte da população do estado de Chiapas criou o Exército de Libertação Nacional, que era uma organização de início paramilitar e hoje luta, segundo informações, pacificamente. Ou seja, era um movimento paramilitar que abriu mão das armas e hoje tenta dialogar com o governo de forma pacífica. Além disso, existe um outro movimento, que é o movimento zapatista. Zapatista em relação a Emiliano Zapata, um guerrilheiro que lutava por reformas sociais no México durante o século XX. Então, hoje o estado de Chiapas digamos, o estado mais pobre
e dentre os estados acabou sendo um estado que é o estado que mais se opõe às políticas neoliberais implantadas dentro do México, ok? A nossa aula sobre NAFTA se encerra. Eu agradeço a oportunidade de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês marquem aí nos comentários que eu me prontificarei em responder e sanar, ok? Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês e até o próximo episódio.